Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo, uma edição extra hoje, infelizmente, para falar da demissão do Felipe Luiz. O trabalho do Felipe Luiz no ano de 2026 não deu resultado, fato, porém, nada justifica, na minha visão, a sua demissão. O Flamengo venceu o Madureira ontem, um jogo que na minha visão pouco importa dentro da análise do treinador. Você não vai analisar o trabalho do Felipe Luiz pelo 8-0 em cima do Madureira. O jogo de ontem foi um treino, né, o Felipe Luiz é muito bom, o Felipe Luiz voltou a entender o time porque ganhou do Madureira de 8-0. Não. Então acho bem burra a demissão do Felipe Luiz. Quem me acompanha sabe, a análise que eu fiz do jogo do Lanús, eu coloquei, na minha visão, a culpa foi toda do Felipe Luiz ao escalar Samuel Lino, Plata e Carrascal para poder fazer gol. Quem quiser ouvir, pode ouvir. Também falei dessa questão do desgaste da renovação, demorou muito para renovar e tal, mas eu acho que o presidente do Flamengo tem que pensar sempre no melhor para o Flamengo, deixar questões pessoais de lado. A notícia que se tem, eu já ouvi de fontes boas, Eric Faria, o GE Globo, é de que essa demora na renovação de contrato do Felipe Luiz desgastou a relação entre ele e o BAP. Ok. Toda negociação tem desgaste. Agora, o BAP não pode ter ficado magoadinho, nervosinho e usar de revanchismo para prejudicar o Clube de Regatas do Flamengo. Você pega o trabalho do Felipe Luiz, ele tem 1 ano e meio de Flamengo, um pouco menos. Ele pegou o Flamengo do Tite, que era um ridículo, conseguiu ser campeão da Copa do Brasil dentro do campo do Atlético Mineiro. Aí ano passado, 2025, foi campeão de quase tudo, perdeu o Mundial, ganhou Carioca, ganhou Brasileiro, ganhou Libertadores, ganhou essas Recopa e Supercopa, que mostrou esse ano que só serve para derrubar treinador. Então o Felipe Luiz tem um trabalho muito bom no Flamengo, de 1 ano e meio, e foi demitido por um trabalho ruim de menos de um mês. Isso não tem justificativa. O cara faz um trabalho muito bom, 1 ano e meio de trabalho bom. Aí começa 2026, um ano que foi todo atropelado, por interferência inclusive da diretoria, que forçou o time principal voltar 1 semana antes do planejado. O Flamengo não teve praticamente pré-temporada esse ano, o Sub-20 não deu conta do Carioca ali contra os times pequenos. Aí o Flamengo teve que colocar o elenco principal 1 semana antes do que foi planejado pela comissão técnica, pelo Boto e com o aval do presidente. Veio a ordem do presidente para antecipar a volta dos titulares. O time não jogou bem, fez um jogo bom só contra o Vasco esse ano. Em 14 jogos foram 7 derrotas. Mas em qual contexto? Então pegou o trabalho do Felipe Luiz de 1 ano e meio e jogou fora. Eu sou traumatizado com isso desde que o Jorge Jesus saiu. Ficou trocando de técnico, trazendo um técnico porcaria. O melhor que teve lá foi o Rogério Ceni, que foi demitido. E a loucura que foi a demissão do Dorival Júnior. Eu não sou fã do Dorival Júnior, mas o cara foi campeão da Libertadores invicto. Campeão brasileiro. Campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores invicto. E foi demitido para trazer um português maluco lá. Agora faz a mesma coisa. Um nome que está na pauta e que provavelmente vai ser o Leonardo Jardim.
foi o técnico do Cruzeiro ano passado. Quem viu o Cruzeiro do ano passado jogar, não tinha um grande esquema tático. Era muita marcação, uma marcação forte e sair em velocidade no contra-ataque. O time do Flamengo tem essas características, os jogadores do Flamengo têm essas características. O Flamengo vai sair forte no contra-ataque com Arrascaeta, Pedro, Paquetá. O forte dos caras é a velocidade. Vai acabar sobrando pra gente continuar vendo Plata. Então, assim, impressionante. O Flamengo não é SAF, graças a Deus nunca será uma SAF, mas o Flamengo tem dono, que é o BAP. Ele tomou uma decisão, ficou chateadinho com a demora na renovação. Realmente foi uma novela que não precisava ter se arrastado tanto. O Felipe Luiz trocou de agente, inclusive falo isso no episódio que eu falei do Lanús, que o Flamengo perdeu no Maracanã. Trocou de agente, talvez subiu a cabeça dele e tal, a questão de querer jogar na Europa. Eu faço duras críticas ao Felipe Luiz no episódio do Lanús, contra o Lanús. Porém, defendo a sua permanência. Uma coisa é você criticar, o cara entender os erros. A diretoria deveria sentar com o Felipe Luiz e falar: Felipe Luiz, tá tudo errado aqui. Tudo errado não, né? A gente entende que esse processo seu tá errado. O que foi o jogo contra o Lanús? Cobrar. Mas o cara tem o elenco, cara, na mão. O time já sabe a forma dele jogar. Alguém tem dúvida que o time do Flamengo com o Felipe Luiz não voltaria a jogar bem? Não estou nem falando do jogo do Madureira. O jogo do Madureira não existe para mim. Mas alguém tem dúvida que o Flamengo ia se acertar? Alguém tem dúvida que o Paquetá vai jogar bem? De que o Pedro vai voltar a fazer gol? De que o Jorginho vai voltar a ser titular do time absoluto? Melhorando fisicamente agora da lesãozinha que ele teve muscular? Alguém tem dúvida que o Léo Ortiz vai voltar a jogar bem? Então, jogou-se fora um trabalho mais vencedor da história do Flamengo. O Felipe Luiz, se vence o Campeonato Carioca domingo contra o Fluminense, seria o maior treinador da história do Flamengo em número de títulos. Não é à toa, não é uma cagada. Cagada é ser campeão com o Tite, o que nunca aconteceu, né? No Flamengo, estou dando exemplo. E manda o cara embora. Quem me acompanha sabe, eu sempre quis ver o Flamengo com um treinador, mano. 3, 4 anos o mesmo treinador. Um treinador bom. Felipe Luiz, repito, cometeu mancada esse início de ano. Cometeu. O jogo contra o Lanús é impressionante o que ele achou do jogo. Mas foi um jogo ruim. Lá na Argentina o Flamengo ainda conseguiu jogar bem o primeiro tempo ali, boa parte do primeiro tempo, não conseguiu fazer gol. Aí a nossa diretoria pauta a permanência do treinador pela Supercopa do Brasil e pela Recopa Sul-Americana, esquece todo o que o cara fez, campeão da Libertadores, contra o Palmeiras, difícil pra caramba, uma pressão danada, os dois times tricampeões da Libertadores, quem seria o primeiro tetracampeão da Libertadores? O Flamengo consegue ganhar, o Brasileirão, aí manda o cara embora. Não consigo entender, já que o BAP se diz, né, ele é um grande empresário, entende dessa gestão, você pegar um trabalho vitorioso de 1 ano e meio e jogar fora por você ter menos de um mês ruim. Tem menos de um mês que o Flamengo está jogando aí. Deu um mês e pouquinho que o Flamengo está jogando. Tá ruim esse ano, tá ruim, mas qual o contexto disso? Como eu já disse, tem um monte de coisa que atrapalhou. Aí vai trazer um técnico português, que já não tem mercado lá fora. O técnico, vou repetir,
Técnico português só vem para o Brasil se ele não tem mercado lá fora. Foi o que aconteceu com o Jorge Jesus. O Flamengo alavancou a carreira do Jorge Jesus de novo. Aí vai trazer o Leonardo Jardim. Eu vi alguns jogos do Cruzeiro. Não tem o perfil para treinar esse elenco do Flamengo. A não ser que ele se adeque à forma que os jogadores do Flamengo jogam, né? As características técnicas, táticas e físicas dos jogadores do Flamengo. Espero estar enganado. Mas dificilmente o técnico português tem essa humildade. Eles são arrogantes, prepotentes. O meu medo é bater de frente com os jogadores ali. Os caras são maiores do que o Leonardo Jardim. Eles ganharam tudo ano passado. O cara vai vir com uma nova filosofia. Os jogadores não aceitam bem essa filosofia. Isso aí, gente, a gente viveu pós Jorge Jesus. Estabilizou uma suposta estabilidade com o Felipe Luiz. O noticiário é esse. Flamengo troca de treinador. Aí faz 3, 4 jogos bons com treinador novo. Aí a notícia do Eric Faria é: o elenco não está gostando muito da metodologia do treinador. Aí vai perdendo o jogo, empatando, o time não joga bem, o elenco já não gosta mais do técnico, aí troca o técnico. E isso aí é uma história bem recente do Flamengo. Assim, inacreditável. Vai se pautar por um mês e pouquinho de trabalho e porque perdeu a Supercopa pro Lanús. Jogou tudo no ralo, todo um trabalho estabilizado, sabe? Em vez da diretoria blindar o treinador, o BAP dar entrevista falando que acredita no trabalho do Felipe Luiz. Não, foi o que o Eric Faria falou. Essa informação não sou eu que estou dando, é o Eric Faria. O Flamengo foi perdendo, foi jogando mal. O BAP e o Boto se afastaram do Felipe Luiz para deixar ele morrer sozinho. Isso é amadorismo. Isso é revanchismo. Isso é vaidade do BAP. Entendeu? Ele não é um grande empresário. Negociação é desgastante. Negociação envolvendo milhões e tal. Cada um puxa a corda pro seu lado até chegar num acordo. Aí levar a questão pessoal da negociação, que ele ficou chateado, na primeira oportunidade, tirar o Felipe Luiz, é burrice, prejudica o Flamengo. Acho difícil algum flamenguista estar feliz com a demissão do Felipe Luiz. Sabe, a gente não pode ser imediatista. Se perdeu um jogo, tá fora. O cara tá aprendendo com os erros. Nunca mais o Felipe Luiz ia escalar aquele time lá que começou o jogo contra o Lanús. Não ia, não é possível. Sabe? Aí vai se queimando. Aí meia dúzia de torcedores foram na porta do Ninho do Urubu pressionar. Aí o presidente fica, sabe, com medo. Não, eu acho, conhecendo o Flamengo, acredito que foi tudo orquestrado. Isso historicamente no Flamengo é assim. Paga-se a torcida organizada para protestar e vaiar de acordo com o que lhe interessa. Seja a situação, seja a oposição. Perto de eleição no Flamengo, seja a situação, seja a oposição, eles manipulam a torcida organizada. Ontem, quando acabou o jogo, a torcida lá gritou: time sem vergonha, vergonha. Eu achei bacana lá, tá no direito da torcida mesmo, o time não tá jogando bem. Botar uma pressão em cima dos jogadores pro jogo contra o Fluminense, para não achar que tá tudo bem porque ganhou ano passado. Mas agora passo a pensar que foi armado já. Dá margens para acreditar que o Landim foi lá. Landim não, Deus me livre, que o BAP pagou a torcida para botar pressão e para justificar a demissão.
que quem gritou vergonha, time sem vergonha, foi o setor norte, que é a torcida organizada. Não foi um coro da torcida ali no final do jogo todo, não. Foi bem direcionada lá no setor norte. Então, assim, fico frustrado, sabe, triste. Acredito que o técnico do Palmeiras lá tá morrendo de rir hoje, quando ele acordou e viu a notícia. Ele falou, pô, graças a Deus, vai vir mais um técnico aí, começar um trabalho do zero, com o Brasileirão rodando. Porque o mais importante para mim esse ano é o Brasileirão, pra gente, né, ganhar um bicampeonato do Brasileirão. Semana que vem agora já tem jogo contra o Cruzeiro, aí vai vir um monte de jogo. Aí vai trazer um técnico para implementar a sua forma de jogar com o campeonato rodando. O cara acha isso normal? O BAP acha isso normal? Se fosse para demitir o Felipe Luiz, porra, o cara merecia um voto de confiança por tudo que ele fez. Esse ano tem Copa do Mundo. O campeonato tem que parar antes da Copa do Mundo e só volta, um mês e meio parado. Fala, não, vamos dar, vamos ver o que o Felipe Luiz consegue fazer até a pausa para a Copa do Mundo. Aí faz uma análise. Vai ter pelo menos 5 meses de campeonato aí. Vamos ver como é que o Flamengo se encontra no Brasileirão. Vamos ver como é que o Flamengo se encontra na Libertadores, na Copa do Brasil. Como é que é o rendimento do Flamengo depois de 5, 6 meses de 2026. Se avaliasse e se o trabalho do Felipe Luiz não fosse bom, aí se demite o Felipe Luiz, contrata um técnico, o cara vai ter um mês para treinar o time do Flamengo. Esse seria o que eu ainda vou ter a chance de ver no Flamengo, uma diretoria profissional. Uma diretoria que está preocupada com o futebol do Flamengo. Não com interesses pessoais, nem com vaidade. Aí me demite o cara hoje, dia do aniversário do Zico. E se conseguiram estragar o aniversário do Zico. Ninguém vai falar do aniversário do Zico hoje, é só Felipe Luiz. E demissão, Ibape, Boto. É uma coisa óbvia. Óbvia. O Felipe Luiz merecia uma confiança muito maior do que deram. Tá na cara que foi revanchismo devido à renovação de contrato demorada. É vaidade. O problema é que o presidente do Flamengo, quando vira presidente do Flamengo, a vaidade toma conta do corpo do cara. Entendeu? Quer ser maior do que tudo. Para mim é uma atitude extremamente burra. Se confirmar o Leonardo Jardim, lógico que eu vou torcer para dar certo, porque eu não sou doido, sou flamenguista acima de tudo. Mas para mim tem tudo para não dar certo. Sabe? Muito difícil acontecer o que aconteceu com o Mister. Chegar, inclusive o Jorge Jesus veio na pausa da Copa do Mundo. Lá. Ele teve tempo para Copa do Mundo, não, Copa América. Teve uma Copa América em 2019, ele teve tempo para treinar durante a Copa América. Aí acertou o time. Agora o cara vai chegar, né, deve ser anunciado hoje ou amanhã, que o BAP, né, para dizer que ele é muito bom, já foi no mercado. Não vai ter nem uma semana para treinar o time. Fla-Flu, entendeu? O Flamengo, para entrar em crise, todo mundo está percebendo, é da noite pro dia. Pelo amor de Deus, assim, uma coisa inacreditável para mim, essa demissão do Felipe Luiz, sabe? Mas enfim, torcer, obviamente, se não for Leonardo Jardim, o técnico que chegar, eu vou torcer. Eu torci para Paulo Souza, eu torci para Domenech Torrente, eu torci para Renato Gaúcho, vou torcer pro próximo que vier. Mas assim, para mim o BAP já mostra que é um amador que conseguiu chegar na diretoria, na presidência do Flamengo, e não se cerca de pessoas que entendam de futebol. O Boto nada mais é do que um capacho, ou deve estar cavando uma vaguinha para o conterrâneo português dele. Porque, sabe,
já que o Boto supostamente entende de futebol, entende de gestão, como ele mesmo diz, a carreira dele toda na Europa, como ele mesmo diz, pretende voltar para a Europa ano que vem, isso não é uma atitude de quem quer voltar para a Europa. Não dá para imaginar um grande time europeu demitir o técnico, que é campeão de tudo em 2025, começa 2026 mal. Mas o que realmente importa pra gente, que é o Brasileirão e a Libertadores, nem começou direito, a Libertadores nem começou. E o brasileiro, o Flamengo, tá 3 pontos atrás do líder. Quer dizer, dá pra, né? Não tem nada perdido. Aí demite. O Boto faria isso num grande time europeu? O Boto, repito a pergunta, o Boto tomaria essa decisão, né? Validaria, concordaria com o presidente do clube lá da Europa a demissão? O Liverpool foi campeão da Inglaterra no passado jogando pra caramba, esse ano não tá jogando nada. Vai conseguir no máximo a última vaga pra Champions League. Eles demitiram o técnico. Você entende? O Boto, se fosse do Liverpool, ia demitir o técnico holandês que está lá? Não ia. Então, assim, essa cultura do imediatismo é da torcida. Concordo com a torcida, principalmente quem vai no Maracanã, porra, e xinga o Felipe Luiz, reclama, a gente aqui também, como foi o meu caso do Lanús, aquela coisa foi maluca aquele jogo, aquela escalação do Felipe Luiz. Mas analisar o micro, sabe, uma gestão de qualquer coisa, analisar o trabalho do Felipe Luiz em um mês e jogar tudo que ele ganhou, tudo que ele fez em 1 ano e meio, é sacanagem, é questão pessoal. Espero que a gente consiga ganhar alguma coisa esse ano, alguma coisa tá bom, do jeito que tá, se a gente ganhar a Copa do Brasil tá bom, e do jeito que tá, esse início de temporada que é muito cedo para falar, tem tudo para o Palmeiras ganhar Libertadores e Brasileiro. Mas enfim, vamos torcer para que isso não aconteça e vamos torcer para que o novo técnico faça um bom trabalho no Flamengo. Valeu, pessoal, Saudações Rubro-Negras, abraço e até a próxima.